Agora sim. E vamos lá para nossa aula hoje de 3 filtros para te poder saber justamente se hoje é uma compra ou uma venda no mercado, independente do ativo que tu opera. Por quê? Se tu entra no mercado sem saber se é um dia mais para compra ou mais para venda, naturalmente tu já começa errado o teu dia. E não importa o quão bom é o teu setup, o quão assertivo ele é, isso acaba esvairindo, dizimando a tua consistência no curto, no médio e no longo prazo. A maioria dos traders acaba decidindo uma compra ou venda olhando para isso aqui, ó, o gráfico. E aí, tudo embolado ou dá uma condição de não sei o que e assim por diante. Isso aqui, que é o famoso gráfico ou o fluxo, eles acabam mostrando o efeito e inevitavelmente te deixam sem a causa para te poder operar. Antes de qualquer candle nascer ou qualquer fluxo começar, existe sempre um humor dominante no dia. E é aqui que a gente vai focar para que tu consiga pegar isso todos os dias da tua vida. Porque quem não identifica o humor acaba entrando muitas vezes para a direção errada por falta de consciência mesmo. Não é porque a pessoa quer entrar, não. Ninguém é louco da cabeça de não querer entrar para o lado mais favorável, correto? E é por isso que hoje, nessa nossa aula de afiar o machado, eu vou te entregar os 3 filtros simples e objetivos que eles vão te mostrar se um dia está mais propenso para uma compra ou uma venda. E mais do que isso, antes mesmo de tu pensar em qual setup tu vai fazer os passos dos 3 filtros. E, inclusive, quando eu estava fazendo essa aula aqui, eu botei um filtro extra para ti, que é o 4º filtro lá. Tu vai entender que ele vai complementar, aí sim, ainda mais a tua execução. Porque se tu determina isso, tu vai parar de operar no escuro e, consequentemente, tu vai começar só a operar a favor do humor do dia e a tua consistência vai vir no mercado. Então, vamos lá, porque agora temos esta aula, senhores. Bora. Deixa eu só dar um bom dia aí para os nossos lendários, nossos monstros que estão sempre aí na nossa aula de afiar o machado, né, senhores? E, inclusive, hoje essa aula vai ter sim o sorteio, tá? De uma mesa proprietária que já virou o nosso carro-chefe aqui da casa, né? Vou sim sortear nessa aula uma mesa proprietária da 5PI. Inclusive, senhores, eu já tive que fazer aqui, eu já deixei pronto o formulário aqui na descrição do vídeo, tá? Ele tá na descrição, tá? Tá na descrição aqui da live aqui, ó. Todo o YouTube tem a descrição ali embaixo. Tu vai na descrição, vai ter o link ali, só que ainda não tem a senha, porque a senha eu vou dar durante a aula, como é nosso de praxe. Eu já deixei pronto, senhores, porque hoje eu tenho que ir lá no aniversário de 90 anos de um macro-tio. Tio Lauro, um abração, tio Lauro. Um macro-tio aí, que é inclusive avô da Camila, né? Um abração aí. E eu vou levar o resto da turma dos velhos lá, tudo a minha categoria dos 90 anos lá, meus tios tudo, e a minha avó também. Então, aí eu já deixei tudo pronto aqui, tá? Tá ali o formulário. Aí depois, no meio da aula ali, eu solto a senha, tá? Para vocês cadastrarem a senha e colocarem. Pode deixar que eu paro, falo qual é a senha certinho, né? Como é de praxe, não vai ficar ninguém sem pegar a senha, não. É só ir assistindo as aulas, a aula aqui, que daí durante a aula eu dou a senha. Aí quem se inscrever ali, a gente depois vai fazer o sorteio, ok? Eu só vou ter que fazer mais focado hoje na aula do que o normal, sem ficar arengando muito, conversando muito, por causa de que eu tenho esse almoço, esse big almoço de 90 anos aí, tá bom? Então vambora, vai ter o sorteio, tá aqui, tá? Muito bom dia pra todo mundo aí, eu vi que agora começou a chegar, né? Começaram a acordar agora. Um abração, eu vi aí, ó, todo mundo chegando aí, Denvencer, os monstros aí, ó, o Clever, bora, senhores, todo mundo aí. Senhores, ponto mais importante, tá? Aqui a aula era aquela mesma dinâmica nossa da aula de sábado, né, que é a aula de afiar o machado, é uma aula para construir, para evoluir a tua vivência no mercado, para te confirmar e reafirmar vários pontos importantes, e o tema hoje é um dos que é mais, assim, ó,
Mas se eu quisesse ajudar vocês o máximo possível, eu traria esse tema aqui. E foi esse que eu trouxe para vocês, tá? 3 filtros para te poder executar no teu dia a dia aí de maneira simples e objetiva. Beleza? A gente vai focar na aula. A aula é no mesmo estilo, tá? Tu pode ir botando as perguntas. Inclusive, né, senhores? Hoje eu tô um pouquinho mais com pressa que o normal por causa do almoço. Mas vamos fazer o possível aí. Eu peço até pros monstros, né? Os generais do marketing aí que estão aí com vocês também. A turmarada. Se puderem responder, às vezes, a dúvida do pessoal que é mais novo. Senhores, tu que é mais novo aqui nas aulas de afiar o machado, tu pode mandar dúvidas aí no chat, que a galera mesmo vai te ajudando a responder também, tá bom? E depois, se der tempinho aí e no horário não tiver apurado, eu paro para responder também, não tem problema, tá bom? Fechou? Vambora! Ah! E já deixa o like, né, Charme? É o único jeito de eu saber que tu gosta dessas aulas de afiar o machado e mais do que isso, que tu gosta quando eu faço sorteio, né? Porque é uma mesa proprietária da 5PI no valor de R$2.000 de margem, senhores. Então, assim, não é pouca coisa. Vai ser sorteada aí para quem botar no chat. Não precisa, ó, formulário. Quando o Pikachu aparecer aqui falando que o formulário não tem a senha, cadê a senha, cadê a senha? Tu diz, o Elton vai dar durante a aula, ele não deu ainda. Porque eu não vou parar para responder ele. Eu vou continuar a aula pra gente não perder a linha de raciocínio. Tá bom? Fechou? Vambora! Então vamos lá. Deixa eu botar aqui na tela. Aqui. Então, vamos lá, senhores. O ponto principal aqui é que o mercado ele nunca acorda neutro. Isso é um ponto muito importante que tu tem que entender. Sempre está acontecendo alguma coisa no Brasil ou no mundo que vai gerar impacto para a gente operar no mercado. E eu falo não só aqui do dólar, do índice, mas também dos mercados lá fora. Lembra sempre disso. Ele nunca vai acordar neutro. Sempre vai ter uma coisa que tem mais peso do que outras. Todo dia o mercado acorda com uma cara. Ou ele está mais propenso ao risco, ou ele está mais defensivo, ou ele está travado. É o famoso bola dividida, né? Que a gente gosta de falar lá entre os operadores macro. É um cenário em que tem coisas tanto para o bem quanto para o mal acontecendo ao mesmo tempo. Isso acontece? Acontece. É raro? É raro. Se a gente pegar ali os 21 pregões em média que o mercado tem, vai dar tipo assim uns 4, 5 de bola dividida insana. O resto, tudo já começa com um direcional mais clarão, tá? Inclusive, nessa aula aqui eu vou trazer um exemplo, cara, um exemplo show. Eu catei o melhor exemplo que eu podia ter catado para poder te mostrar como que isso é refletido no mercado, tá? Ficou muito top. Vai estar no meio dessa aula aqui também, tá bom? Ó, e essa cara é o que define se o preço tem mais probabilidade de andar para cima ou para baixo, independente do ativo que tu está operando. A gente vai destrinchar para quem opera dólar, índice ou mercado americano aqui durante a aula, tu vai entender, tá? Mas tu vai entender justamente aqui, ó, entender isso primeiro, se ele está em algum dessas três categorias, que tu pode inclusive anotar, vai anotando que daí depois tu vai encaixando as coisas na tua mente conforme tu vai escrevendo, tá? Tu vai entender isso primeiro, ó, tu entender isso primeiro é o passo para te decidir se tu vai comprar ou vender no dia. A gente nem começou a falar em clique, mas tu já tem que começar a entender esses 3 pontos que o mercado se localiza todo dia. Ele sempre está pendendo a balança para algum desses lados aí, ok? E a gente vai direto para o primeiro filtro. Senhores, bem objetivo e direto. O primeiro filtro são perguntas bem simples e objetivas que todo mundo consegue responder se ele tiver um mínimo de conhecimento de mercado, tá? Tu tem internet na mão? Tem internet no celular? Tem internet no computador? Então, tu vai conseguir fazer esse filtro número 1 aqui e agora. Olha só, bem objetivo. O dia tá mais leve ou mais pesado hoje? Isso significa o quê? Tá? Vamos lá, eu vou explicar para ficar mais nítido, né? Para quem nunca viu o que é um cenário, um contexto, né? Sempre operou no mercado ou começou a operar no mercado por análise técnica ou de fluxo, o cara pode estar assim, leve, mais pesado. Como assim? O leve e pesado, senhores, significa o quê? Quando o mercado está leve, é uma gíria, né? Ele está mais propenso a subir. Quando ele está mais pesado, está mais propenso a cair. Ah, vá, né?
Mas a analogia é exatamente essa. E o subir, o mercado mais leve, geralmente ele simboliza pra gente um cenário mais otimista. Então, assim, as coisas que estão saindo, que inclusive tu vai ver nas outras perguntas ali, estão vindo mais otimistas ou mais pessimistas. Por exemplo, olha lá, uma notícia que agrega, sei lá, o conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã que aconteceu recentemente, começou a ampliar. Opa, isso aí é péssimo, não é? Então tu já vê que tá mais pesado o mercado, ok? Então te dei um exemplo, tu já matou a charada do que é leve e pesado, mas bem objetivo, porque o resto da aula vai complementar isso aqui para ti. Tem algum dado ou notícia recente, tá? Notícias recentes que criou uma pressão positiva ou negativa? Como eu te falei, tu vai olhar se as coisas estão mais leves ou mais pesadas nesta percepção aqui. Isso aqui é o jeito mais assertivo de tu fazer, que é o quê? Tu para hoje, acordou hoje, tu vai pegar ali meia hora antes do mercado abrir, uma horinha antes do mercado abrir, 8 horas da manhã, cara. Todo mundo trabalha na CLT, chega 8 horas da manhã na empresa para trabalhar. E aí a pessoa que opera no mercado quer abrir o profit ali 5 para as 9. Então não faz sentido. Aquela baboseira, tá? Senhores, existe uma baboseira que é o inso do que, assim, ó, que tranca as pessoas no mundo do day trade, no mundinho lá, que deixa a pessoa inconsistente a vida inteira e não deixa a pessoa sair, que é o famoso notícia enviesa. Notícia enviesa, por isso que tu não deve ler notícia, foi o que me deixou 10 anos lá no mundinho do day trade, na análise técnica, no fluxo, no price action. Por quê? Tudo que saía, não posso ler, senão eu vou ficar enviesado por dia. Era onde que os Jaguara faziam com que eu ficasse fazendo aquelas porcarias daquele setup, aquelas estratégias, e eu só me ferrando. E quando isso aqui, que tu já começou numa aula aqui, ó, online, grátis, que tu tá aqui, eu tô falando literalmente que é isso que faz a diferença para te entender se o dia tá mais forte para comprar ou mais forte para vender. E é baseado nisso. As notícias, por exemplo, sabe que notícia de conflito geopolítico, guerra, essas coisas, na política, o fiscal piorou, essas coisas, tudo piora a situação, não é ruim? Não é ruim quando tu ouve essas coisas, não passa o sentimento ruim? Acabou, tu já entendeu, a notícia é ruim. Mas a notícia, o pontinho da... Não. Tem mais ruim ou mais boa? É isso. Todo dia vai ter mais peso para algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas todo dia se destaca alguma coisa no mercado, tá? Então, existe uma expectativa para algum evento importante? E é aqui que nesse filtro número 1, tu viu que é bem profundo aqui, né? A gente vai especificamente no que tu vai olhar, vai afunilando, tá? Por quê? Quando tu vai olhar se as coisas são boas ou são ruins, tem eventos que são mais importantes para o mercado em determinadas datas. Por exemplo, vai ter o cenário de eleições. No período de eleições, pré-eleições ali ou nos momentos da eleição, literalmente tudo que sair sobre aquilo tem mais peso do que qualquer outra coisa que esteja acontecendo naquele dia. Quando é novidade. Tem um detalhe que tu vai aprender aqui que é o fator novidade também. Não adianta tu pegar uma notícia requentada de um tontonte. Aí não faz diferença nenhuma. Mas entende? Aqui tu vem afunilando. Então, assim, poxa, tu já viu que tem um monte de notícia boa e um monte de notícia ruim. Qual que tem mais peso? Opa! Agora eles estão falando mais do cenário geopolítico. O país tal tá brigando com o país tal. Os Estados Unidos está botando tarifa. Não sei o quê. Isso aí tem mais peso do que as outras coisas. Como que tu identifica isso? É simples e objetivo. Tu abre o investing.com, tu abre bloomberlinha.com, que são plataformas ali, né? São sites que tem ali notícias que é focada só em mercado, tá? Sem esse aleatoriedade aí, tipo a CNN tem coisa do cara que fez aquele crime, tem o cara que é da notícia. Então, assim, do mercado. Então, foca nas coisas que são mais de mercado. Showzinho de bola. Tu leu ali as 5 reportagens que tem ali, só o título, tu já consegue entender se tá mais pessimista ou mais otimista. Show? Então, o que tu leu ali
qual que reafirmou mais? É onde geralmente tem mais peso. Por exemplo, todo mundo, todo site está falando, as primeiras capas estão sendo sobre o conflito entre Estados Unidos e tal país. Opa, é isso aqui que vai mandar no mercado hoje, até que se prove o contrário, tá? É isso que tem mais peso. Show? E aí, inclusive o exemplo que depois eu vou te dar aqui é sobre um evento que tinha as notícias, tudo certinho para um lado, e tu vai ver o que aconteceu no mercado, mas aconteceu muito diferente do que tu imagina. Ficou bem legal. Aquele exemplo ali é muito educativo, senhores. Vocês vão ver depois ali, tá? Ó, o mercado tá buscando mais segurança ou tá buscando mais risco, né? Tá querendo oportunidade para ganhar mais dinheiro ali. Por quê? Senhores, ao contrário que todo mundo pensa, o dólar, ele não é criado para o gestor ganhar dinheiro. O big player não está focado em ganhar dinheiro no dólar. O dólar é uma ferramenta de proteção num portfólio de um gestor. Óbvio que tem posições estruturais que ele faz. Não, com esse cenário aqui vai acontecer isso no Brasil, vai acontecer isso lá fora. Então a força para dólar está maior, e nesse patamar que o dólar está, ele pode sair aqui e ir quase a R$6 se isso acontecer. Então ele pode fazer uma estrutura, ele pode fazer uma posição pensando em ganhar com dólar? Pode. Mas eles fazem raramente, mas raramente. Ele é mais usado, o dólar aqui no Brasil é mais usado como proteção, como hedge, do que eles têm muitas posições nas carteiras, nas ações. Ok? Tem algumas posições táticas, tipo assim, os Estados Unidos vai aumentar juros. E o cara faz uma posição tática assim, comprada em dólar, porque isso vai gerar pressão de alta para dólar. Tá? Quando é o elemento surpresa, vai gerar. Eu tô mais não, vai gerar. Porque vai gerar uma pressão, uma saída de capital de todos os outros países emergentes para, os juros dos Estados Unidos estão aumentando. Então, por que eu vou deixar um outro país lá, paga um jurinho maior, mas tem um risco maior? Aí, um pouco do dinheiro que sai daqui já gera essa pressão. Tá? Então, essas coisas, sim, impactam. Mas o ponto mais importante para te entender é se hoje, com as notícias que tu viu, o mercado vai ter, se tá muito ruim as notícias, o mercado vai sempre querer buscar segurança. E se está muito boa, ele vai querer buscar risco. Segurança significa alta para dólar e queda para índice. Risco significa alta para índice e queda para dólar. Anota isso. Se tu é novo aqui, anota isso. Isso vai literalmente te botar no caminho da consistência, tá? Inclusive no exemplo que eu vou te mostrar, tu vai ver uma reação mais explicada do que isso, tá? Alguma surpresa mudou o comportamento normal? E é aqui que tu tem que botar no radar, e nos minutos finais tu vai olhar o que teve de surpresa, o que saiu de notícia nova aí nos 10 últimos minutos aí antes do nosso mercado abrir, ou nos 10 minutos antes de tu fazer uma operação. Teve alguma surpresa? Alguém voltou atrás em alguma coisa que falou? Teve algum conflito novo que saiu? Alguma coisa? Não teve. Showzinho de bola. Tá? Hoje, senhores, tem a ferramenta do TC, que é o Mover, que ele fornece informações ali em tempo real para a pessoa. Então, assim, o que eu estou falando aqui parece muito distante. Eu vou ter que ficar procurando. Não. Se tu criar uma conta na corretora do TC, da Traders Club, tu já consegue ali fazer uma conta, operar por lá, e tu já consegue ter o Bloomberg deles lá, que é uma ferramenta que ele vai te dando as notícias em tempo real ali. Tudo organizado, diz exatamente, essa notícia bate para mais para dólar, mais para índice, bem legal, tá? Eu não vou parar para pegar onde está o link ali para vocês criar conta. Me pede em qualquer live durante a semana. Na live de segunda-feira à noite, ali às 6h30, tu pode pedir, ok? Eu sempre estou ao vivo no YouTube, ok? Beleza? Isto aqui, estes modelos aqui, este modelo que vem afunilando, tu já consegue definir 50% da tua direção do dia. 50% do teu trabalho foi feito até aqui. Aí agora o resto a gente vai fazer a favor dos outros filtros. Olha só aqui. Vamos lá. Isso aqui, senhores. O segundo dos filtros, que é a resposta local. Depois que o clima global tu já conferiu, tu vai começar a observar o quê? As coisas locais, senhores.
E as coisas locais, eu vou te dizer bem específico já, direto e reto. Coisas locais que mais impactam. Política, né? Quando tem eleições, essas coisas, vai trocar governo, não vai. Vai ter a questão dos ajustes fiscais, quando o governo está com descontrole fiscal, como é a atualidade, sempre vai ser. No Brasil é uma loucura. Mas tem coisas fiscais, e quando tem, né, que tinha, o Brasil teve, depois da época do Temer, o Temer botou o famoso teto de gastos. O teto de gastos, senhores, ele é bem sensível. Tudo que sai fora do teto de gastos impacta muito nas operações nossas, tá? Então, grava essas coisinhas ali e tu já vai fazer essas perguntas aqui que são mais objetivas, tá? Ó, o país está reagindo a favor ou contra o clima global do dia? Porque tu já viu o passo número 1. Por isso que eu te boto na ordem. Eu boto primeiro aquilo que é o mais importante. O secundário é o nosso mercado local. Por que o secundário? Porque nós somos o que os gestores chamam do rabo do cachorro. Já viu? Ó, tem um cachorro. Vamos supor que isso aqui é o cachorro. O rabo é esse aqui. Tá? O cachorrinho fica assim, né? Ah, bonitinho, bonitinho. Daí ele fica assim. Opa, assim. Fica balançando o rabinho. Tu já viu o rabo balançar o cachorro? Não, né? Tu sempre vê o cachorro balançando o rabo. É isso, os gestores brincam que o Brasil é o rabo. O Brasil, ele é balançado. O Brasil é balançado pelo resto do mundo. Por quê, senhores? Nós somos um país emergente, nós somos um país que tem muita correlação com todos os outros países, principalmente China, Europa e Estados Unidos. Por quê? Nós negociamos muita coisa com eles. E eles negociam com a gente. Então a gente é literalmente o rabo do mundo. E se o mundo tá indo para lá, geralmente, né? Se o mundo que é o cachorro tá indo para lá, geralmente o rabo vira junto. Agora, tem momentos que o rabo vai estar pro outro lado? Vai. Vou dar um torcicolo no rabo do cachorro. Não, mas quando tem algum cenário muito grave aqui, geralmente quando é política, aí pode descorrelacionar, tá? Mas o primeiro dado, né, que tu já olha, principalmente quando o teu mercado abriu. Quando o mercado que tu vai operar ali às 9, 9 e pouquinho, 10 horas abriu, tu já sabe se está correlacionado ou se não está. Tu viu o clima global e tá vendo o nosso mercado indo a favor ou contra? Show! Abriu os primeiros minutos, tu já consegue observar isso, tá? Beleza? E tem notícias internas que reforçam ou atrapalham esse cenário? Por quê? Tem alguns setores chaves aqui no Brasil, senhores, que eles geram mais força ou mais fraqueza para o nosso índice. Quais são, senhores? Setores de commodity, que aí envolve Petro, Vale e setores financeiros. Esses, vamos dizer assim, ó, se tu pegar a Petro, a Vale e os bancões, tu já tem aí 40% da nossa bolsa, quase 50%. É literalmente isso. Quase 50% do peso da nossa bolsa. Então, se elas estão mal das pernas, vai azedar para a bolsa, vai azedar para o índice. Se elas estão bem das pernas, vai ajudar o índice. Então, essas ponderações, senhores, isso não tem nada a ver com operar notícia. É usar o bom senso. Puta, só tá saindo notícia ruim pra... Cara, que vai... O petróleo tá desabando, o governo tá metendo a mão na Petrobras e blá, 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 e tudo notícia nova que saiu de ontem para hoje. O que tu acha que pode acontecer com a Petrobras? Pode dar uma azedada. Opa, tu já tem um pilar bem forte aqui do Brasil. Se o cenário do mundo lá, da primeira análise que tu fez, tá mais pesado, tu tá vivendo o sonho. Entendeu? Que aí provavelmente o cenário tende a convergir ainda mais aqui e o movimento tende a ser maior. O exemplo que eu vou depois mostrar aqui para vocês, tu vai ver um movimento que virou muito grande. E isso é muito legal, porque daí tu vê isso na vida real, é mais legal ainda, tá? Então foca nesses setores e showzinho de bola. O mapeamento ele é simples, quando tu vai convergir o segundo filtro. Ele vai ser sempre o global mais o local alinhados, aí o dia tende a ser mais direcional. Se o global e o local estão descorrelacionados, o dia tende a ser aquele cenário assim que vai, aí volta tudo, aí volta, aí vai, aí volta tudo, aí vai, volta, aí volta. Então assim, tu já consegue ter essa percepção.
justamente até para te escolher os teus pontos de entrada, que tu vai entender depois ali a hora que tu vai escolher eles. Isso ajuda, tá? Mas vamos lá, né? Supondo que tu já fez o passo número 1 e fez o passo número 2 e tu descobriu que os dois estão coincidindo a direção, aqui tu já tem 70% da tua direção operacional feita. E isso tu consegue... Parece muita coisa, né, senhores? Cara, tu faz no primeiro dia, tu leva lá, sei lá, uns 40 minutos. Faz no segundo dia, tu faz em 35. Faz na outra semana, tu já tá fazendo em meia horinha. Na outra semana, em 20 minutos, tu já viu o que é principal. É bem assim que funciona. É só questão de hábito. Assim como tu aprendeu a ficar olhando pra merda de um gráfico e de um fluxo, clica e compra e vende, vende, compra, cliente, vende, vende, compra, compra, vende, tu vai acostumar com o que realmente vai te dar a direção. E pode ficar tranquilo. Tu vai continuar olhando pro teu gráfico, tu vai continuar olhando pro teu fluxo para fazer uma coisa. Depois disso aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui tu já alinhou 70% das coisas da direção. E a gente vai pro filtro número 3. Um dos muito importantes, mais importantes aqui, mas tem o filtro 4 ainda que eu falei, que eu botei de bônus depois, inclusive, de eu ter feito aqui o tema da live. Eu botei esse bônus porque tu vai entender que isso aqui converge exatamente com o que tu faz de execução. Só que assim, vai ser a execução profissional no talo, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui, senhores, porque um cara só falando, né? Vocês aí no chat aí, bom dia, bom dia. Olha, ó. Pera aí. Vambora. Seguinte, senhores. O terceiro filtro e um dos mais importantes aqui. Qual é o caminho de menor resistência? Essa aqui é a pergunta central, porque tu já viu as coisas lá do filtro 1, que é o global, já viu se convergiu, e hoje o mercado tem mais incentivo para subir ou para cair? Isso aqui, senhores, a resposta disso aqui é literalmente o trabalho que tu teve ali. O trabalho que tu teve ali, que parece muito... Nossa, é muita coisa, eu nem entendo dessas coisas, como é que eu vou saber se é bom ou ruim? Vai na tua... No começo, senhores, vai na tua percepção do que é bom e o que é ruim. Depois, conforme tu vai vivendo todo dia, aí tu vai habitualmente já entender, isso aqui é ruim, tá? Porque no dia que saiu isso aqui parecido com isso aqui, o dólar disparou e a bolsa caiu. É bem assim, tá? Tudo, senhores, tudo que eu estaquei de conhecimento sobre macroeconomia, geopolítica, decisão de política monetária, política aqui do Brasil, tudo que eu mapeei no macro só teve efetividade para eu me tornar um operador macro e hoje trazer esse conhecimento para vocês, porque eu ficava pensando justamente só uma coisa. Saiu isso, eu compro ou eu vendo? Eu compro ou eu vendo? Eu não quero saber, a notícia é boa ou ruim. Eu compro ou eu vendo? É isso. Eu sempre setava as coisas e eu anotava, ó, isso aí pra mim é ruim, BAL é venda de índice, compra de dólar. BAL. E aí eu setava tudo, fazia o grupinho ali e via, tá mais pesado. Entendeu? Eu aqui numa aula que tu tá assistindo aqui num sábado de manhã, tu tá literalmente tendo tudo que foi a construção do que eu trago para vocês todo dia. Eu literalmente só fiz isso a minha vida inteira depois que eu saí do mundinho do day trade. Isso já fazem praticamente 6 anos, senhores. Mais de 6 anos. Esses mais de 6 anos de puro macro, puro, eu larguei fluxo, eu larguei gráfico, eu larguei tudo. É puro macro, que foi o que Deus abençoou de botar na minha frente. Literalmente tá aqui nessa aula. Tu tá entendendo qual é a estrutura. Esses 3, eu falei que os filtros, senhores, é objetivo direto. Se alguém tivesse me perguntado assim, Elton, qual é a aula que tu daria para as pessoas que seria a aula que tu tem certeza que seria a mais efetiva para a pessoa se tornar consistente no mercado? É essa que tu tá assistindo. Foi esse o pensamento que eu fiz quando eu criei esse tema dessa aula aqui, tá?
Então, aproveita. Vambora. O humor do dia. Isso aqui são as coisas que tu viu lá. Só que assim, ó, hoje o mercado, ele tem mais incentivo para subir ou para cair. Isso aqui, o terceiro dos filtros, é o filtro mental que tu vem fazendo ali ao longo do teu dia a dia, das tuas operações e dos dias que já se passaram. Por quê? Os dias que passaram mostraram para ti as coisas se tem mais importância, esse evento ou esse. Se é mais o problema geopolítico, ou se é mais tarifa, ou se é mais isso, ou se é mais aquilo. E aí tem aqui, ó, o humor do dia, os eventos relevantes para aquele dia, não importa o que vai sair nos outros dias, é o que é hoje, porque a gente opera no hoje. Ó, e a busca por risco ou por proteção, ela tá maior pelo risco ou pela proteção, como tu viu lá no passo. E cada reação aqui do local importa e muito. Quando tudo aponta para a mesma direção, provavelmente essa é a direção do dia. E aqui está a palavra-chave, senhores. Isso aqui é o maior aprendizado que tu pode ter na vida. Não adianta tu ter a bola de cristal do Jaspion e tu vai lá, faz o teu análise e tudo. Se no momento que o mercado abrir ou no momento que depois de tu ter feito a operação, o líder tal falou isso, que vai se brigar com não sei quem, que vai tarifar o mundo inteiro, que isso, que aquilo, isso vira o cenário de qualquer jeito, senhores. Ah, mas olha só, o resto das notícias aqui internas estava bom, lá nos Estados Unidos estava tudo calmo, agora o cara vem e fala isso. Pois é, o mercado ele é dinâmico. Então por que a gente tem sempre essa consciência? Que aí tu não fica soberbo. Tu vai ser consistente no mercado para o resto da tua vida, porque tu sabe que isso é a predominância, isso é a direção mais favorável, só que tu sempre vai ter uma gestão de risco protegendo para ter um stop menor do que o tamanho do teu ganho. Porque se acontecer algum dia desse de voltar, tu vai entender a relação de impacto. Inclusive, no exemplo que eu vou te mostrar, ele foca justamente nisso. Porque tem momentos que tu lê uma coisa e aí acaba virando cenário. Tu vai entender como ler e como ver a virada, tá? Ó, e o filtro número 4. Este aqui é onde a gente conclui esse racional. Ou seja, tu misturou as coisas do filtro 1 e 2 e transformou em algo executável. No filtro 3, onde tu olha o que tem menos resistência para andar a teu favor. Se tu viu que tudo está otimista, naturalmente um cenário de menos resistência seria comprar índice e vender dólar. É isso. Ah, mas pode virar, pode. O Jaspion pode falar lá, o presidente não sei o que pode falar. Show. Mas o menor resistência atual é essa. Ok? Show. Então aqui tu já tem a resposta para isso. E agora o quarto filtro qual é? É aí que entra o teu gráfico ou o teu fluxo. Ah, mas ó, tu não disse que é ruim? Óbvio que é ruim. Se tu não tiver direção para executar, tu estaria executando no gráfico, no fluxo a hora que abriu, ou para compra ou para venda a hora que desce o setup ou a hora que desce a estratégia de fluxo. Entendeu? E é isso que te mantém na inconsistência ao longo de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Eu falo até 10, senhores, porque já tem gente, né, que já veio para se tornar operador macro, que tem 15 anos de mercado e nunca conseguiu ser consistente. Aí ficava entrando, saindo do mercado, trabalhando em outro emprego, entrando, saindo do mercado, e aí fica sempre tentando novos setups, nova estratégia. O que tu aprendeu nessa aula aqui, uma pessoa com 15 anos e uma pessoa com 1 ano de mercado, todos os dois vão trilhar o mesmo caminho, todos os dois vão chegar na mesma conclusão. Porque não tem essa historinha de uma notícia de tarifa é boa, mas é ruim, não sei o que. Não, é ruim. Acabou, isso aqui, desse jeito que saiu, é ruim. Eu vou ler assim, tu vai ler assim, todo mundo vai ler assim. O cara tem um mínimo de consciência, ele vai saber que é ruim. Entendeu? Então, aí, a partir desse momento, tu tem liberdade para poder clicar usando um setup ou uma estratégia de gráfico ou de fluxo só a favor da direção que tu definiu até esses passos aqui. Ou seja, até o passo 2 tu tinha 70% da tua definição de direção feita. Depois desse passo que tu conclui tudo
e aponta e tu bota mais o teu setup, mais a assertividade do teu setup, showzinho de bola. Aqui tu tá vivendo o sonho. Ah, isso vai dar certo sempre? Não, pode ter uma bomba que explodiu não sei aonde, pode ter uma fala que virou contra o teu setup, contra a tua direção. Show! Isso vai acontecer uma vez ou outra, mas pensa comigo aqui. Tu trazendo tudo esses filtros, botou o filtro número 1, 2 e o 3, conciliou tudo. O teu setup que tu clicou durante 10 anos no mundinho do day trade, 5 anos tu tá tentando fazer dar certo e às vezes dá certo, às vezes dá errado. Tu acha que ele vai ter mais chance de dar certo ou vai ter mais chance de dar errado? Muito mais chance de dar certo, porque tu tá definindo primeiro a direção e depois tu tá olhando para ele. É aqui onde o teu jogo vira no mercado. Porque tu passa a não ser mais aquela pessoa inconsistente direcionalmente falando. Tu passa a ser uma pessoa consistentemente direcional. Então tu sempre pega a favor da direção do mundo, literalmente. Que é a expressão que a gente usa para simbolizar quem é um operador macro. O operador macro ele tem uma diferença, que é a única diferença do operador macro para um trader. É que o trader ele vai executar o compra-vende, vende-compra baseado na estratégia no setup. O operador macro só vai executar a favor do mundo. Pode botar uma estratégia de coisa. Ah, retorno à média de 200. Showzinho de bola a gente também usa, só que só a favor do mundo. Entendeu? E aí tu pode pegar o histórico de todas as entradas, que é um dos fatores de continuidade de movimento, e tu vai ver que, nossa, entrando a favor do mundo, ele amplia a assertividade. E se tu já acha o setup que tu usa bom, é só tu botar a favor do mundo. Simples assim. Aí tu melhora e tu bota consistência na tua vida operacional. Porque tu vai ter uma consistência direcional para executar. Tá? E no cenário alinhado, o preço ganha continuidade sempre. Ó, até que saia alguma coisa contrária. As correções, elas são limitadas, então a famosa, voltou na retração do não sei o que do Charmilha. Showzinho de bola. Se tu tá a favor do cenário que tá alinhado, se tu fez o filtro e executou, sim, geralmente vai voltar numa retração de não sei o que, e pode te ajudar a entrar. Show, faz só as entradas, que na verdade, nada mais, nada menos do que é mais um fator de continuidade de movimento, que tu pode inventar o que tu quiser, usar o que tu quiser, que tu acha que é bom, desde que tu vá a favor, entendeu? E os movimentos, eles fazem mais sentido, porque tem um sentido causal, tem uma coisa lógica acontecendo que tá um cenário de pessimismo. E se esse cenário está de pessimismo, o índice vai permanecer sendo pressionado para baixo e o dólar será permanecer sendo pressionado para cima. Então pode acontecer a retração que for, mas se ainda está pessimista, vai coisar, vai empurrar. Já num cenário desorganizado, o preço ele fica igual a uma loucura, sobe, desce, cai, sobe, volta, gera violino, te tira no stop sem lógica nenhuma, porque às vezes tu acha que está no stop técnico, ele volta e estopa. E o gráfico, ele até valida as tuas entradas, graficamente. Mas volta tudo na tua cara. E só basta um dia desse, na semana ou no mês, para às vezes o cara perder o controle, querer rever o setup que tá fazendo, querer ajustar a gestão de risco, aí entra num buraco negro. É sugado de novo pelo mundinho do day trade e afunda a vida. Senhores, vocês estão vendo que desde o começo eu falo exatamente, todo mundo vem com essa piraceira de que day trader é a melhor profissão do mundo. O teu ovo, rapaz. Pode jogar no lixo o animal que falou isso aí. Rapaz, para dar certo, tu dá a tua vida, irmão. Os caras não têm noção o que é o cara ficar 10 anos no compra, vende, compra com análise técnica, fluxo, price action, fazia de tudo, via 50 vezes a aula do setup ou da estratégia para eu absorver bem e nunca errar quando aparecesse na tela mais. E aparecia e eu entrava e aí parecia que eu tinha entrado errado porque dava errado e aí eu era o bobalhão, eu ia lá e perguntava lá pro mentor mega ninja motherfucker que eu pagava 9 mil não sei o que, o outro curso de não sei o que, aí eu perguntava, todos me respondiam do mesmo jeitinho. Aqui ó,
Claramente, ó, tu entrou aqui, ó, isso aqui não estava dando condições porque tinha um ajuste na frente de não sei quantos dias, então isso aí a gente não compra neste momento, esperamos ó, a rebimboca da retração de não sei o que. Sempre é um quadrilhão de coisas para te botar na tua tela, porque sempre vai ter uma desculpinha de que tu fez esse setup, mas esse aqui não era o momento certo de fazer este. Este era para fazer este. Tu comprou era para vender. Ah, te embora, cu cagado. É, isso aí eu vivi, senhores. Isso aí, vocês vejam o nível de raiva que eu falo disso aí, né? Porque isso aí é o maravilhoso mundinho do day trade. Que, ó, 90% das pessoas que estão aqui passaram por esse buraco negro aí também. E tem gente que tá passando até hoje. Talvez pode ter sido o primeiro contato que ela teve com o sentido real operacional, do sentido do macro, ir a favor do cenário. Boa. Cara, se é a primeira vez, cara, aproveita. Te lambuza com essa aula aqui, porque isso aqui tu vai usar pro resto da tua vida. E sim, não tem nada a ver com esse bababá de virada de chave. É uma virada tua, depende de ti. Tu entender que chega dessas merdas de setup e tu vai usar eles ainda, show, tu vai usar, só que só depois de tu fazer os filtros. Só depois de tu saber a direção do mundo para te executar a favor do mundo, ok? É isso. E agora a mudança principal que gera isso aqui. Para te saber se hoje é um dia de comprar ou vender, tu não tem que perguntar onde eu entro. Tu tem que perguntar o porquê que o mercado teria motivo para subir ou cair hoje. Entendeu? Isto aqui é a virada mental que eu te falei. Tu tem que parar de pensar assim, onde eu entro. Vai pra uma sala de call lá pros curtos cagados lá pra eles ficarem dizendo, ó, compra, vende, vende, compra, compra, vende, vende, compra. E a tua ansiedade, tu parece um... Ai, meu Deus! Chega a doer o coração, louco. Quando tu entra, o teu coração começa a batucar, parece que tu vai dar um infarto. É, seu Zé, quem nunca viveu esse mundinho, Deus te abençoe que tu nunca vá pra aquele mundinho de sala de call, de day trade. Tu lá é um inso de merda. Todo mundo parece que ganha, menos tu. Tu parece que tu é o burrão da estrela. Pois é. Sabe qual é a verdade? É que nenhum daqueles vagabundos eles ganham. Eles ficam montando um monte de boleta de coisa quando dá certo. E aí? Quando fazem os 299 outros trades que deu errado, não fico falando. Entendeu? É exatamente isso. Então, assim, tu não tá na Nárnia. Eles que estão na Nárnia ainda de ficar naquele negócio. Tá? E o ponto mais importante, o exemplo que eu te falei, eu vou te mostrar na tela aqui agora. O porquê que tu precisa focar nisso aqui, ó. É porque com essa pergunta na tua mente, o porquê que o mercado teria motivos para subir ou para cair hoje, é o que tu vai fixar na tua mente. O ponto 1, o clima amplo do dia. Olha tudo no cenário global, focando em Estados Unidos, Europa, Ásia. Show, já fez o teu, acabou, é isso aí. Agora tu vai pro segundo plano, que é o Brasil. Tá convergindo, não tem nenhuma notícia contrária? Não. Showzinho de bola. Então tá tudo alinhadinho, tá mais otimista mesmo o cenário. Show. Aí tu vai lá e vê qual é o caminho de menor resistência, que é normalmente o otimismo, vai gerar alta para o índice, queda para a bolsa e queda para o dólar. E showzinho de bola. Já tem o teu caminho traçado. Aí tu escolhe o teu setupzinho, espera o mercado abrir e dá a condição, tu entra a favor. Show, não tem problema. Ah, Elton, existe setups que funcionam melhor no macro? Óbvio que existe. Existe setup, existe ponto de entrada, existe fator de continuidade de movimento, existe fatores de ativação, fatores de desativação, existe, assim, ó, literalmente um por um. Existe um por um desses dos nomes que eu te falei, que a gente usa, que eu uso há mais de 6 anos, que eu venho filtrando tudo. Vou te dar um exemplo. Ah, mas ó, retração de Fibonacci é uma maravilha. Beleza, já tentei. Não é sustentável no macro, nem no macro. Ué, mas tu não disse que era bom tudo? Showzinho de bola. Vai lá, começa a operar a favor do mundo e tu vai ver que, ah, não, mas eu peguei nessa retração, mas era na próxima. Ah, não, agora é nessa aqui. Ah, é porque o range tava não sei a quê. Aí tu puxa, não, ó, pra puxar era do outro momento. Cara, aquilo lá só complica a tua cabeça. Bota uma média de 200 e clica nela. Tu tá vivendo o sonho. Já te dei uma aqui, ó. Uau, tem mais um monte. Entendeu? Show? É isso aí, ó. E agora eu vou te mostrar aqui na tela.
quando o porquê que o mercado o que tu vai executar. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Este aqui. Vou deixar esse aqui. Aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Isso aqui é umas anotações, tá? Que eu faço. Isso aqui é só anotações de Estados Unidos. Eu faço do mundo inteiro para eu poder fazer a reunião dos operadores macro antes do mercado abrir, tá? Eu escrevo isso aqui tudo na velocidade da luz, conforme eu vou vendo ali as coisas desde as 5 e pouca da manhã, que são as coisas chaves ali que estão acontecendo naquele dia, que eu só pego os ganchos para eu poder conversar com eles sobre todas as reportagens que eu li de manhã, para eu dar um tom para eles no cenário antes do mercado abrir. Isso aí é a reunião dos operadores macro, é só para operadores macro, né, que são lá do método macro. Então, isso aqui, eu faço com todos os dias com eles. E olha, presta bem atenção nesse dia aqui. Esse dia aqui foi 23 de março, tá? Eu vou te mostrar o mercado dele e tal. Mas, ó, presta bem atenção no que tá escrito aqui. E a gente vai fazer o filtro que a gente fez lá. Combinado? Aqui, ó. Estados Unidos. Desespero nos mercados, com um prazo de 2 dias que o Trump deu para o Irã para poder parar de atacar o Estreito de Hormuz, que é onde passa aí 1/5 do petróleo do mundo. 20% do petróleo do mundo passa lá, tá? E o Irã não ligou nenhum momento para se o prazo ia acabar hoje. Literalmente o Irã, inclusive nessa madrugada, fizeram ataques aqui, ó. Estados Unidos e Irã disseram que vão bombardear as centrais elétricas Estados Unidos e Israel disseram que vão bombardear as centrais elétricas do Irã quando vencer aquele prazo de 2 dias que ele tinha dado. Isso naquele dia, tá? Não tô falando do cenário atual, agora eu tô falando do cenário daquele dia, do dia 23 de março. A gente amanheceu com essas notícias. Então, tu lê isso aqui, tu vê assim, meu amigo, meu Deus, mais guerra, cara. Isso aqui é muito ruim pro mercado. Isso gera muita pressão de alta para dólar e queda para índice. É natural. Nessa madrugada aí, meu Deus, cara, os mercados estavam desabando. Aí, olha só, petróleo em patamares forçados. Estava mais de 115 dólares, 110 dólares, não lembro exatamente o preço. Expectativa de inflação de um ano dos Estados Unidos já chegava a mais de 5%. A expectativa é o que o mercado precifica mesmo. O ouro estava desabando 7%, porque o ouro, neste evento geopolítico que teve, ele não foi um ativo de segurança, ele não foi uma busca por segurança. Isso é um pouco mais técnico, tá? Por causa de que ele literalmente foi um foco de especulação durante quase 6 meses inteiros. E ele subiu para um patamar muito especulativo. Aí quando começou a guerra, a galera começou a vender um pouco daquele ganho que eles tinham no ouro para poder proteger salvar um pouco do dinheiro, entende? E aí, como o ouro ele é cotado em dólar, quando o dólar sobe, o ouro tende a se desvalorizar frente ao dólar. Também tem esse movimento. Isso era uma pressão muito maior para o dólar, tá? E o mercado já precifica 50% de chances de alta de juros nos Estados Unidos em julho. E nesse cenário aqui, só para te ver quão ruim era no contexto, por que eu sempre te falo do contexto do cenário daquele dia? Porque tu tem que entender que qualquer notícia ela tem mais peso ou menos peso dependendo do contexto do dia, do ciclo econômico que a gente está vivendo. Tá? E fator surpresa ou fator surpresa, novidade ou fator coisa velha. Então sempre a novidade impacta mais. Isso aqui era tudo informação de uma madrugada e de uma noite anterior só. E aí tu olha assim, meu Deus, tá azedando o molho. Juros mais altos nos Estados Unidos, é ruim para a bolsa, sobe dólar, show. Isso seria o cenário base, correto? Correto, perfeito. Tu fez o filtro, tu viu. Confirmou que o cenário brasileiro? O cenário brasileiro nesse dia não tinha quase nada, tá? Ia sair uma pesquisa eleitoral dos dias depois e tal, mas não tinha quase nada. Resumo da ópera. Então não tinha nada no Brasil que contrapôs esse cenário de pessimismo. E agora eu quero te mostrar uma coisa. O cenário extremamente pessimista, ele tem data e horário para acabar. Ele pode começar na madrugada e terminar antes mesmo do nosso mercado abrir ou continuar até o final do dia. A gente não é Deus. A gente não tem como saber como vai desvirar isso aqui. Como vai desvirar isso aqui a gente sabe. Isso aqui seria só
se, por exemplo, eles falassem num acordo entre Estados Unidos e Irã. Isso aqui, o otimismo vinha dessa situação, porque o principal pessimismo é porque tudo estava disparando e derretendo, porque eles estavam se brigando cara, e tinha prazo para acabar e era hoje, e se não chegasse num acordo, eles iam se quebrar tudo. Isso é muito ruim. Só que pare e presta atenção. Quando a gente opera nisso aqui, senhores, eu estou te mostrando o jeito que tu pode fazer no dia a dia. A gente opera de maneira profissional. Tá? Eu opero isso aqui há milênios e todo operador macro ele tem isso aqui na tela, que é o rastreador macro. O rastreador macro ele pondera, ó, esse aqui é dia 23 de março, ó. Ele pondera especificamente o cenário em cada um dos horários. Então tu tá vendo desde as 6 horas da manhã, cenário extremamente pessimista, pressionando dólar para cima. Olha aqui, ó, a linha verde por cima pressiona dólar para cima, tá? Se a linha vermelha tivesse por cima, pressionaria para baixo. Então, isso aqui, pra gente, quando o dólar está sendo pressionado para cima desse jeito, isso aqui, as coisas, os fatores da macroeconomia estão piorando. Ou seja, o que a gente leu aqui nessa quantidade de informações. Tudo ruim. Então, corretíssimo. Até esse horário ali estava tudo ruim mesmo. Só que, paz, meus senhores, isso é o detalhe do cara que quer ser trader, quer tentar o day trade, e do cara que é profissional ao extremo. A gente faz isso aqui de maneira profissional. Aqui está o exato momento, tá? Isso aqui era 8 horas da manhã. Começou do nada, começou a cair o rastro. O cenário que estava pessimista começou a baixar. Baixou o pessimismo e chegou antes das 9 horas. Aqui era 8 horas quando começou a acontecer isso. 8h45, 8h50, que tá aqui, ó. Opa. Ó. 8h50 aqui em cima, olha aqui, ó. Já tava desvirado o cenário aqui, ó. Já tava a linha vermelha por cima. Opa! Aí tu olha assim, meu Deus, mas depois se cruzou de novo isso aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui é porque depois o Irã, eu lembro certinho, antes do nosso mercado abrir um pouquinho, os Estados Unidos falou que tava fazendo acordo com o Irã. Aí, isso aqui que era o pessimismo de manhã, era por conta da briga que os Estados Unidos tinham dado prazo para o Irã parar de atacar lá. Isso aqui, ó, o pessimismo sumiu do mercado em minutos, tá? O mundo, os fatores macro que estavam pressionando para comprar dólar e vender índice, viraram em minutos. Aí depois teve uma notícia que o Irã falou que, não é bem assim, não sei o que, mas logo em seguida foi desmentida. E aí voltou a cair de novo. Aí aqui, quando tu vê isso aqui, é 9 horas da manhã. 9h15, 9h20. 9h15 foi esse rasgo aqui para baixo. Então, presta bem atenção agora no que foi esse dia aqui na vida real. Este momento que o nosso mercado ia abrir, ele abriu com gap de baixa. E aí teve essa fala do Irã, ele foi, subiu. E depois 9h15, olha onde é o pico do 9h15. Ali, ó. Olha onde é o pico do 9h15. Vapo. Com todas as informações que tu tinha do cenário macro, elas foram desconstruídas com uma coisa muito relevante que fez com que aliviasse o cenário. Então, tu entender o peso do cenário é importante, mas mais do que isso, tu ter uma precisão de tu saber se isto aqui vai ser uma coisa decisiva para mudar o cenário, para te poder pegar uma movimentação. Showzinho de bola. E se tu tivesse operado ali naquele começo, comprando dólar, tu também teria ganho aqui o dinheiro, porque o cenário realmente ainda estava mais pessimista aqui, ó. Quando ele virou isso aqui, ó, 9 horas, o Irã falou merda, azedou um olho aqui, ó. Uau! Aí deu até para pegar uma compra de dólar e venda de índice. Showzinho de bola. Só que com essa notícia que fez isso aqui, o cenário estava virando para um otimismo. Era só desmentir isso aí e acabou. E aí, quando a gente pega de maneira profissional. A gente não precisa ficar olhando um site de notícia para saber disso. Rasgou o rastro, a gente executa de maneira profissional. Vende, chegou a cair 90 pontos o dólar nesse dia. A nossa zeragem foi por aqui, ó, 6h15 da tarde, com 82, 81 pontos. Para quem pegou a gestão mais longa, tá? E o índice? Mais forte ainda. Otimismo gera o quê? Olha o movimento o 9h15 do índice.
só com os fatores do filtro. O cenário do filtro melhorou, piorou com aquelas coisas novas? Melhorou. Então tudo virou um otimismo insano. E é quando tu vê que esse otimismo insano, ele startou nesse horário 9h15 e tu vê os próximos candles do dólar só caindo e os próximos candles do índice só subindo, aqui acabou, tu tem a confirmação, tu usa o setup que tu quiser, se tu tivesse de fora, né? Mas aqui não, os operadores macro têm exatamente, ó, embicou, direcional, favor do mundo, BAL, tem o fator de continuidade de movimento, se o cara não pegou, poderia ter pego num recuo depois, showzinho de bola. Ah, mas aí o cara ia comprar depois lá no topo, dá oportunidade, porque se o mundo ainda permanece otimista, o mundo ainda vai permanecer o quê? Te dando a chance de entrar. Olha isso aqui, ó. Ele tem momentos de recuo, o mundo também tem. As notícias não vai ficar notícia boa toda hora, mas ela vai, ela volta e depois ela continua. E aí, se tu tá a favor do mundo, tu só vai executado para lá. Tu vai esperar ele voltar e rasgar de novo. Aí tu reexecuta de novo, e de novo, e de novo. Isso aqui, tu pode ficar o dia inteiro, ó. Sempre vai ter um momento mais forte para te executar, que é geralmente nos começos dos dias ali e nos pontos de volatilidade maior. Entendeu? Mas o ponto principal é que assim tu executa os filtros que a gente fez aqui juntos de uma maneira profissional. Isso aqui é ser um operador macro. É que tu vai entender, porque a gente vai ter reuniões sobre tudo que estava nos filtros, a gente faz uma reunião, só que não é tu tentando ler o cenário sozinho, tentando ler as notícias sozinho. Não, não, não. É eu com toda a experiência que eu acumulei 100% no macro, te falando, ó, hoje as notícias mais importantes são essa. O peso predominante, a gente está mais por um cenário de pessimismo, bal. E o que a gente faz para confirmar isso? Tu pode nem, se tu quiser, tu nem aparece na reunião dos operadores macro, mesmo sendo um operador macro. Sabe por quê? Tu abre o teu rastreador, 6 horas da manhã, tu tava vendo que tava pessimista, opa, mudou para otimismo. Então tá, vou esperar a hora que abrir. Se realmente confirmar um otimismo rasgando para baixo, eu clico e vendo o dólar e compro o índice. Bal. É isso. Então assim, a gente opera como profissional usando 100% dos filtros que eu te falei aqui, mas de uma maneira profissional. Por quê? Tudo isso aqui, ó, quando tu entende o clima do dia e a direção provável, o gráfico vira só uma confirmação para ti. Vai dar o ponto de entrada, vai ter ponto de entrada melhor para fazer no macro, vai ter ponto de recuo que tu vai esperar para depois executar com mais precisão, vai. E tu literalmente vai parar de operar no escuro e vai começar a operar só a favor do dia, só a favor do mundo e nunca contra ele. Isso é ser um operador macro. Então, se tu quiser se tornar um operador macro, eu vou deixar aqui o link para ti. Tu pode... Tem uma aula introdutória, inclusive eu vou botar aqui, ó, aí na tela, que ela explica exatamente, é uma aula introdutória sobre o macro, sobre o método macro, tá? Essa aula introdutória aqui, ó. Eu vou deixar no link aqui logo abaixo, vai estar aí na descrição. Eu vou deixar na descrição já, junto com o formulário ali, tá? Vou deixar na descrição aí, tu entra nesse link e showzinho de bola. Aí vai ter aqui a opção para poder se tornar um operador macro e vai poder estar com a gente. Aí tu vai ter, obviamente, é uma formação, então tu vai ter ali os modos de como ler, o que tu vai ler todo dia ali de manhã, como que tu vai entender o que impacta realmente para o nosso dólar, nosso índice, nossas ações, e também o que impacta para o resto do mundo. E aí tu vai entender e vai saber os modos de ponto de entrada, fator de ativação, gestão de risco que é para te usar, e também vai ter o rastreador macro depois ali, como que interpreta e como que executa as entradas a favor do mundo. Ele é uma formação porque não adianta o cara ter uma puta de uma máquina, uma ferramenta como essa e ser uma pessoa que é compra, vende, compra. Aí ele vai ficar clicando, subiu, ele compra, vendeu, ele cai, aí ele fica igual um aleatório. E não. Todo operador macro que está contigo, sempre quando eu faço lives, eles fazem exatamente isso. E eles podem dizer por mim. É exatamente isso que a gente faz todo dia. É ir sempre a favor do mundo. Essa é a nossa principal diferença. O ponto de entrada e o fator de ativação que a gente vai usar está lá dentro da formação operador macro, que tu vai poder usar também. Tá bom? Deixei esse link aqui. Aí tu pode se tornar um operador macro aí. Clicando aí, faz nas condições que
que tem ali, tá? Dá para parcelar e tudo. Vai ser muito bem-vindo lá dentro. Beleza? É, isso aí, senhores, ó. Hoje a aula foi justamente... Senhores, é que assim... quem é de fora, né, senhores, não tem nem noção, mas essa aqui é justamente a fundamentação de tudo que a gente faz todo dia. Tudo, tudo. Tudo a gente faz esse filtro de maneira natural. Tu não pensa mais para fazer, tu faz de maneira natural. E aí tu confirma, sabe com o quê? Com isso aqui, ó. Tu vai confirmar, tu não tem mais dúvida. Inclusive, o rastreador ele é até educativo, porque tu vai estar sempre operando a favor do mundo e tu vai entender que, nossa, essa notícia saiu e gerou otimismo. Então, quando essa notícia sair, notícias tipo essa são boas. Ah, tá. Por quê? Tu viu a notícia saindo e tu viu o reflexo no rastreador. E aí tu sabe, oh, eu aprendi uma coisa, o rastreador me ensinou sem querer ensinar. Porque o rastreador ele faz de maneira autônoma, olhando 272 fatores pelo mundo na macroeconomia. Só que ele pondera peso, ele pondera força e pressão para o nosso dólar, para o nosso índice e para as bolsas, não só aqui, no lá fora também. Entendeu? É isso. Coisinha linda! Bora, senhores. Senhores, ó. Eita, falei, hein, pai? Falei. A aula é ser massa, né? E bem focada, senhores. Daquele jeitinho que a gente gosta, tá? Senhores, ó. Deixa eu botar a senha para vocês. A senha do sorteio, tá? No formulário. Ah, meu amigo, já tá na hora, já tem que ir. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a senha. Deixa eu pegar a senha aqui. Era aí, papai. Aqui, ó. Ó. Então, vamos lá. A senha do formulário, tá? Vai ter o sorteio agora, vai ter o sorteio. Eu não vou conseguir fazer agora, senhores, porque vocês vão se cadastrar, vão demorar para se cadastrar. Tem um monte de gente aqui na aula aqui ao vivo. Então assim, vai demorar para se cadastrar. Então, eu vou deixar a senha, tu vai se cadastrar, pode se cadastrar com calma aí, bota só os teus dados ali certinho. Lembrando, não repete o teu nome, não repete o teu cadastro. Que eu vou fazer o filtro e vou tirar com a IA todo mundo que tem nome semelhante, todo mundo que tem número semelhante. E outra coisa, eu vou fazer um sorteio só pelos números de CPF da pessoa ali, e aí eu vou saber que, porque esse CPF tu não pode ter dois, e aí eu vou conseguir pegar só quem tem o número de CPF, e não vai poder ter número de CPF repetido, porque daí quando for sorteado, o cara vai ter que estar comigo na live e vai ter que mandar o documento pra gente saber que é ele o CPF. Beleza? Ó, vou deixar a senha, porque hoje não vai dar tempo. Realmente não vai dar tempo, senhores, por causa do almoço que eu tenho lá de família. 90 anos, legal, né? Ó, então o que eu vou fazer? A senha é aqui, ó, senhores. É 1250. A senha é 1250. Quem tá aí, quem não tá ouvindo direito, escrevam no chat aí pro amiguinho do lado. 1250. Essa é a senha do formulário que tá na descrição do coisa, tá? Eu nem peguei link de formulário, eu deixei tudo pronto, senhores, porque eu não vou conseguir ficar mandando chat esperando vocês botarem, porque eu não vou fazer o sorteio aqui agora. Só por conta do almoço. Normalmente no sorteio já é no sábado, tá? Mas agora dá tempo de tu te inscrever. A senha é 1250. Te inscreve com calma, tá? E aí depois a gente sorteia lá na segunda-feira, tá? Na aula da segunda-feira das 6h30 da tarde. Pode ser? Aí que é o nosso encontro de 6h30 da tarde todo dia. Pode ficar tranquilo que vai acontecer aqui no mesmo canal do YouTube. Tu vem nas 6h30 da tarde e vai estar ali. Ok? 12,50 é a senha, senhores. Tá bom? E para quem, senhores? Ó, isso aí é uma mesa proprietária no valor de R$2.000 que eu vou sortear para quem acompanhou essa aula aqui. Ok? E vai ser esse sorteio só para os nomes que estão nessa lista. Vai ser sorteado na segunda-feira. Tá bom? Então esteja lá na live de segunda-feira, porque eu vou chamar o teu nome. Se tu não tiver na live de segunda-feira, aí não tem como coisar. Eu só não vou sortear hoje como é de praxe, porque eu vou demorar para pegar o nome de todo mundo depois que vocês se cadastrarem e aí separar tudo e coisar. Mas nos outros sábados, quando tem sorteio assim, eu faço ali, tá? Show? E, senhores, ó, quem já entendeu, né, falando de um jeito sério e bem objetivo, quem já entendeu como se opera no mercado e está operando ou está querendo começar a operar, senhores, é isso.
O caminho mais prático para ti é economizar tempo de vida. Aí é a tua escolha. Tu pode ir tentar entender todos esses filtros sozinho mesmo, vai galgando, vai galgando, vai galgando. Só que é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa que aconteceu comigo e vai acontecer. Todo mundo que começa no macro acontece. É que tudo que tu pensa que tem muito peso, geralmente tu vai clicar para aquele lado e toma na cara. Porque tu não sabe lidar com o cenário do contexto do aqui e agora, baseado no que a gente executa no dólar e no índice, no comportamento do dólar e do índice ou do mercado lá fora. Porque só tu que opera consegue ver, porque nenhum livro vai saber ponderar. Nossa, ó, quando acontece isso no cenário macroeconômico, o dólar vai cair 90 pontos. Isso aqui era para te ficar vendido o dia inteiro, para te pegar 80 e poucos pontos de lucro, como a gente pegou, como vários operadores macro estão aí que vocês pegaram. Não, mas como que eu sei que as pessoas pegaram? Porque a gente tem um negócio lá dentro que é dias de alta volatilidade, período de alta volatilidade, a gente tem a gestão longa. A gestão longa, ela tem um ganho infinito com stop curto e limitado, ou seja, é um stop mediano ali, só que o ganho é infinito. O ganho infinito significa que a pessoa vai até 6h15 da tarde com aquela posição. Se ela entrou com 1, ou se ela entrou com 10, ou se ela entrou com 50, não importa. Ela vai carregar, e nesse movimento aqui, por exemplo, nesse dia aqui, teve gente que fez 17 mil, teve gente que fez 23 mil, é que assim, esse aqui, só quem é das lives vai saber. Lembra lá da boleta do Paulo Ricardo? A boleta que o Paulo Ricardo fez de R$1 milhão, senhores, foi 933 mil reais. Ele é um operador macro, mas ele não é base para ninguém, senhores. Ele já é um cara multimilionário, tem muitos milhões, tem outros negócios, outras empresas, e ele opera pesado com força. Ele é um operador macro que ele entrou, investiu o mesmo que tu vai investir aí. Foi lá e pegou a vistinha, o método macro. E ele executa com maestria, só que com muito lote. Muito lote, porque ele tem muito dinheiro, tá? E tem as ponderações dele lá, então, showzinho de bola. Foca nisso, um dia todos nós vamos chegar. Só que é o seguinte, senhores, foca em fazer a tua consistência primeiro. E a base para a tua consistência, bem objetivo direto, se tu entendeu essa aula e tu confirmar a execução a favor do mundo usando o rastreador aqui, ó, esse movimento, tu vai estar junto com ele, comprando índice e vendendo dólar. Por quê? Se o cenário está ficando extremamente otimista, a linha vermelha está ficando cada vez maior e isso aqui está pressionando o dólar para baixo, o que tu vai fazer no dólar? Vai só vender. E o que automaticamente tu faz num cenário de otimismo? O índice se compra. E tu vai estar só comprando, pegando todos os pontos de entrada e fatores de ativação a favor disso. Beleza? É isso. Vou deixar o link aqui na descrição, tá ali próximo do formulário ali. Tu clica ali e se torna um operador macro. Vai ser muito bem-vindo com a gente aí e com todo mundo que estava aí contigo no chat aí. Vai estar com a gente nas reuniões todo dia de manhã. Antes do mercado abrir, tem uma reunião fechada só nossa. E tu vai ter direito a essa reunião durante 1 ano direto comigo. Então tu vai absorver o fino do fino das execuções durante 1 ano, não é 1 mês. Tu vai ter uma mentoria de análise macro 1 ano, além de ter o método macro para te poder executar rastreador macro e tudo mais. Beleza? Fechou? Um abraço, senhores. Espero vocês lá. E valeu. Tô indo lá em caráter especial por causa do almoço de família ali. Valeu? Um abração, valeu!